Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficaria muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A noite que o tempo parou na estrada. Boa noite a todos os inscritos. O meu nome é Ricardo e eu sou natural do estado do Paraná. Atualmente eu trabalho comprando e vendendo carros, mas durante 6 anos da minha vida eu fui caminhoneiro, transportando cargas de um lugar para o outro do país. Foram anos de muitas aventuras e histórias para contar. Algumas delas, acredite se quiser, poderiam ser classificadas como paranormais, mas hoje eu quero compartilhar uma das experiências que mais me marcou, algo que até hoje me causa arrepios só de lembrar. O curioso é que mesmo depois de tanto tempo, parece que tudo aconteceu há poucos dias atrás. Eu estava em uma das minhas viagens de rotina. Eu já tinha rodado várias horas transportando uma carga considerável. O céu já começava a escurecer e a estrada, até então movimentada, foi se tornando cada vez mais deserta. Esse era o tipo de cenário que muitos motoristas evitam: noite, silêncio e uma estrada vazia. Mas para mim isso era comum. Eu já havia enfrentado muitas noites como aquela. Além disso, eu não estava nem um pouco cansado. Apesar das horas ao volante, aquele dia eu me sentia especialmente bem. Eu tinha descansado muito bem no dia anterior e estava cheio de energia. Eu sempre tive uma regra: nunca dirigir com sono. Eu sabia que uma mente cansada poderia causar erros fatais. Eu conduzi o caminhão a uma velocidade segura, como qualquer bom caminhoneiro faz ao carregar um grande peso. Com o rádio tocando suavemente ao fundo, a estrada parecia tranquila demais. Não haviam sinais de outros veículos, nem à frente nem atrás de mim. O asfalto se estendia interminavelmente, apenas iluminado pela luz dos faróis do meu caminhão. À medida em que a noite avançava, a escuridão se aprofundava. As luzes da cidade já haviam ficado para trás e agora eu estava sozinho com os meus pensamentos. Foi então que, de repente, eu avistei ao longe 2 luzes fortes, muito intensas, que pareciam vir na minha direção. Imediatamente eu pensei que fosse outro caminhão, mas havia algo errado. Aquela era uma estrada de mão única e o veículo parecia estar vindo na minha. O meu coração logo disparou. Era um caminhão vindo direto na minha direção. Eu estava a centenas de quilômetros de qualquer cidade ou posto de combustível, e se aquilo fosse realmente um veículo, não haveria tempo de escapar. Eu pisquei os faróis do caminhão por várias vezes, tentando alertar outro motorista de que ele estava na direção errada. A estrada era estreita, e se ele não desviasse, o choque seria inevitável. Eu esperava que ele percebesse o erro e freasse ou tentasse desviar, mas para o meu desespero o caminhão não desacelerou. Ele continuava vindo na minha direção, porém cada vez mais rápido, como se fosse impossível pará-lo. Eu já ouvia o barulho crescente do motor. As luzes estavam tão intensas que pareciam me cegar. Era como se outro caminhão estivesse a centímetros de mim, pronto para colidir. E então, naquele momento, tudo desacelerou. Eu não sou escritor.
Eu não sei bem como descrever o que aconteceu de verdade. Tudo o que eu posso dizer é como se o tempo parasse. A minha vida inteira passou diante dos meus olhos em questão de segundos. Eu pensei na minha família, pensei nos meus filhos, pensei na minha esposa, pensei em todas as coisas que eu ainda queria fazer. Com um sentimento avassalador de impotência, porque eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para evitar aquele desastre. Eu segurei firme o volante, fechei os meus olhos e me preparei para o impacto. O som da buzina do outro caminhão era ensurdecedor e o chão parecia tremer. E então veio o silêncio. Eu abri os meus olhos bem devagar, sem saber o que esperar. O meu corpo estava inteiro. Não havia nenhum sinal de acidente. O caminhão, que eu acreditava estar prestes a me esmagar, simplesmente não estava lá. A estrada, que um segundo antes estava sendo iluminada pelas luzes brilhantes daquele outro veículo, agora estava escura, vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. O silêncio era tão profundo que chegava a ser perturbador. Eu estava completamente sozinho, meus amigos. Eu cheguei a olhar em todas as direções, tentando entender o que de fato havia acabado de acontecer. A estrada continuava deserta, sem nenhum vestígio de outro veículo. Não haviam marcas de freio no asfalto, nem qualquer sinal de um acidente. O meu caminhão estava intacto e tudo à minha volta parecia estar absolutamente normal. Mas por dentro, eu estava muito abalado. O meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pelo meu peito. O meu corpo tremia e o meu único instinto foi parar o caminhão no acostamento e tentar me recompor, pois eu não tinha condições de seguir com a viagem. Eu tinha as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Eu não sou do tipo de pessoa que chora facilmente, mas aquela situação tinha me tirado completamente o controle. Eu respirei fundo por várias vezes, tentando acalmar os meus nervos. Aquilo tudo não fazia sentido para mim. Eu sabia que não era um sonho. Eu estava completamente acordado e consciente. E aquela luz, aquele caminhão, eu tinha certeza que tudo aquilo era real. Mas ainda assim, não havia uma explicação plausível. Quando eu finalmente consegui me acalmar, eu liguei para o meu cunhado, que sempre foi alguém que gosta de discutir o inexplicável. Ele me ouviu com atenção e sugeriu que talvez eu tivesse entrado em uma espécie de realidade paralela, algo que ele acreditava ser possível, especialmente em estradas isoladas. Ele falou sobre portais, dimensões e coisas que eu nunca tinha levado a sério. Outras pessoas sugeriram que poderia ser o espírito de algum caminhoneiro que infelizmente perdeu a vida naquele trecho da estrada e, sem saber que já havia morrido, continuava dirigindo eternamente preso a esse mundo. Eu não vou mentir, ouvindo todas essas teorias, me arrepiava ainda mais. Como que alguém que já passou tantas noites na estrada como eu passei, ter a ideia de encontrar um caminhoneiro fantasma não era exatamente reconfortante. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu naquela noite. Até hoje eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Se foi um portal, um fantasma ou algo além do nosso entendimento. Eu não sei dizer. O que eu sei é que aquilo foi real. As luzes, o barulho, o medo, tudo isso aconteceu comigo. Eu finalizo aqui o meu relato e deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Talvez existam coisas nas estradas que estão além da nossa compreensão. Eu certamente nunca mais encarei uma viagem noturna da mesma forma depois daquela noite. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Minha história de desespero e redenção.
Boa noite, amigos do canal. Muitos acreditam que pactos com forças malignas são apenas lendas, histórias criadas para assustar crianças ou manter as pessoas na linha. No entanto, o que poucos sábios ou se atrevem a admitir é que esses pactos não só existem, como são mais comuns do que imaginamos. A ideia de fazer um acordo com algo sobrenatural para obter o poder, riqueza ou proteção parece absurda para a maioria. Afinal, vivemos em uma área da ciência, tecnologia e racionalidade. Quem com consciência faria um pacto com o mal, não é mesmo? Mas a verdade é que quando a vida se torna insuportável, quando o desespero sufoca as opções que parecem distantes, há aqueles que estão dispostos a cruzar essa linha invisível. O preço, no entanto, é sempre muito mais alto do que qualquer um pode prever. Histórias de pessoas que arriscaram suas almas por aquilo que acreditavam ser a sua única saída não são tão raras quanto gostaríamos de acreditar. E quando falamos de pactos, não estamos apenas nos referindo a correr feitos em noites de lua cheia, cercados por símbolos estranhos. Às vezes, tudo começa de uma forma simples, quase casual. A escolha, uma decisão, um momento de fraqueza. Você pode não acreditar que essas coisas sejam reais, mas eu estou aqui para contar que elas são. Eu sei disso, porque eu fiz um desses pactos. O que começou como uma solução para os meus problemas se transformou no maior pesadelo da minha vida. Hoje eu carrego as marcas dessa escolha. É a única coisa que me resta é alertar aqueles que ainda estão cegos para essa verdade sombria. A minha história é difícil de contar. Ela é um fardo que eu carrego até hoje e que me custa cada dia da minha vida. Mas decidi compartilhá-la aqui porque talvez, ao fazer isso, eu possa salvar alguém de cometer o maior erro que eu já cometi. O meu nome não é importante, mas o que vivi e as escolhas que eu fiz me marcaram de uma forma que eu nunca poderei esquecer. Eu sou caminhoneiro desde os meus 19 anos de idade. Eu segui os passos do meu pai, que passou toda a sua vida nas estradas transportando mercadorias para sustentar nossa família. Eu cresci admirando o trabalho dele e desde muito novo eu já sabia que eu queria fazer o mesmo. O cheiro do diesel, o ronco dos motores, a sensação de liberdade na estrada aberta, tudo aquilo me fascinava. Durante os primeiros anos, tudo parecia um sonho. Eu viajei por todo o país, conhecendo lugares, pessoas e histórias que poucos têm a chance de viver. Mas com o tempo, a estrada mostrou seu lado mais cruel. Eu fui assaltado 3 vezes. Na última vez, por pouco, eu não perdi a minha vida. Eu estava dirigindo tarde da noite quando eu fui interceptado por um grupo de homens armados. Eles me tiraram à força do caminhão, me espancaram e discutiram sobre o que fazer comigo. Eu me lembro perfeitamente de ouvir um deles sugerir que me matassem, já que eu havia visto seus rostos. O meu coração disparou. A sensação de impotência foi esmagadora. Eu implorei pela minha vida, ofereci tudo o que eu tinha, até mesmo o meu caminhão. Surpreendentemente, eles me deixaram viver, mas me abandonaram em uma estrada deserta no meio do mato, longe de qualquer ajuda. Naquele momento, enquanto eu tentava encontrar forças para caminhar até algum lugar seguro,
eu senti um desespero profundo crescer dentro de mim. A estrada que antes eu tanto amava havia se tornado um lugar perigoso e parecia que a qualquer momento algo terrível poderia acontecer de novo. Foi então que a ideia me ocorreu. Algo sombrio, algo que eu nunca havia cogitado antes. Aos meus 27 anos de idade, exausto das ameaças constantes e da falta de proteção real das autoridades, eu decidi procurar um caminho alternativo. Eu não falei nada para minha esposa, que estava grávida na época. Ela já tinha as suas preocupações e eu não queria adicionar mais uma. Em segredo, eu fui até um bruxo da minha cidade. Vou chamá-lo de bruxo, muito embora ele seja conhecido de outra forma. Eu o conhecia de histórias que eu ouvi aqui e ali, que no caso ele tinha um poder forte e que conseguia proteção para aqueles que precisassem. Cheguei à casa do homem em uma noite chuvosa. O lugar era isolado no meio de um bairro afastado. Assim que eu entrei, o ar parecia até mais pesado. Era bem estranho. Ele me recebeu sem muitas palavras, como se já soubesse o que eu estava procurando. Expliquei toda a minha situação e ele assentiu, dizendo que poderia me ajudar, mas que o preço seria alto, não só em dinheiro, mas em algo muito mais valioso. Você precisará fazer um pacto, ele me disse, com os olhos brilhando de forma estranha à luz das velas. Eu fiquei em silêncio por alguns momentos. Aquelas palavras ressoou na minha mente. Eu fiquei pensando comigo se era isso que eu realmente queria. Depois de tudo que eu havia passado, essa parecia ser a única solução. Eu não aguentava mais viver com medo, então eu acabei aceitando. O ritual foi algo que eu não consigo descrever completamente. Era sombrio, aterrorizante, para dizer a real. O bruxo recitou palavras em uma língua que eu não compreendia e houve um sacrifício de sangue. Na mesma hora, senti uma mudança no ambiente, como se algo invisível estivesse ali nos observando. Quando tudo terminou, ele me disse que agora eu estava protegido. Ninguém mais poderia me fazer mal e, se tentassem, pagariam com a própria vida. Em troca, tudo o que ele exigia era a minha fé absoluta naquele pacto. Não havia mais volta. Nos primeiros meses após o pacto, tudo parecia estar em perfeita harmonia. Os meus trabalhos seguiam sem problemas, as viagens eram tranquilas e seguras. Não é que eu comecei a acreditar que realmente eu tinha feito a escolha certa? Com o meu filho a caminho, eu me sentia mais confiante e aliviado. Eu voltava para casa depois de cada viagem e a sensação de segurança me permitia dormir bem tranquilo. Até que, em uma noite, infelizmente, tudo mudou. Eu estava viajando por uma estrada perto da fronteira quando uma caminhonete cheia de homens armados apareceu no meu retrovisor. Eles me obrigaram a parar o caminhão. Eu fui retirado à força e jogado na parte de trás com as mãos e os pés amarrados. Colocaram-me na caixa de carga, onde eu não podia ver nada, apenas senti o balanço do caminhão enquanto ele seguia por uma estrada que eu não conhecia. O medo tomou conta de mim naquele momento. Eu me lembrava do pacto, mas naquele momento, tudo o que eu queria realmente era sobreviver a todo aquele transtorno. O pânico crescia a cada momento. Eu até pensava na minha esposa e no meu filho, que ainda nem havia nascido, e a todo momento eu ficava imaginando o pior. Depois de um tempo que pareceu ser uma eternidade, senti uma sacudida violenta. O caminhão balançou de um lado para o outro até que finalmente parou com um estrondo. Eu ouvi gritos e o som de algo pesado caindo no chão. E então,
houve um silêncio estranho. O meu coração começou a disparar mais forte do que já estava. Foi aí que eu comecei a sentir algo, uma presença. O ar ao meu redor ficou gelado, mesmo eu suando. O meu corpo inteiro se arrepiou. O mais estranho foi que de repente as minhas amarras se soltaram. Eu juro, do nada, era como se fosse alguém me soltando delas. Eu não sei como, mas eu consegui me levantar. Até mesmo porque eu estava com as minhas pernas bambas, pois tamanho era o meu medo. Com uma certa dificuldade, eu fui até as portas da carga e comecei a bater gritando por ajuda. Depois de alguns minutos, ouvi um carro se aproximando. Era uma família. Eles abriram as portas e me tiraram de lá. Quando saí, caminhei para a frente do caminhão e vi o que tinha acontecido. O veículo havia saído da estrada e a cabine tinha despencado em um barranco. Os homens que estavam na frente morreram na queda. As mortes foram brutais, mas a parte de trás, onde eu estava, ficou presa entre algumas árvores. Foi um milagre? Não, não foi. Eu sabia que não. Foi algo muito mais sombrio e estava em jogo. Após esse evento, eu decidi parar por um tempo. O medo e a desculpa começaram a me consumir, mas a verdadeira tragédia ainda estava por vir. Meses depois, a minha esposa deu à luz ao nosso filho. Durante toda a gravidez, os médicos garantiram que ele estava perfeitamente saudável. No entanto, no momento do nascimento, algo inexplicável aconteceu. O meu filho nasceu sem vida. Os médicos não sabiam explicar. Minutos antes do parto, ele estava bem, mas de repente o coração dele simplesmente parou. O choque foi devastador. A minha esposa, que até então desconhecia o pacto, nunca soube por que aquilo havia acontecido. Mas eu sabia. Eu sabia que o preço que paguei pela minha segurança foi a vida do meu filho. A culpa me corroeu. Eu caí no alcoolismo. Em um momento de desespero, eu confessei tudo para minha esposa. Ela me deixou incapaz de lidar com o horror do que eu havia feito. Hoje, eu vivo com a dor e o arrependimento. Não há noite em que eu não me lembre daquele pacto maldito. Não há momento em que eu não me pergunte se poderia ter feito algo diferente. Meus amigos, eu compartilho a minha história na esperança de que ninguém mais siga esse caminho sombrio, pois fazer um pacto com o mal nunca vai lhe trazer a verdadeira paz. O preço é sempre maior do que você pode imaginar. Ao longo da vida, enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis. O desespero pode nos empurrar para direções que jamais imaginamos seguir. E é nesse momento de vulnerabilidade que as escolhas mais perigosas se apresentam como soluções fáceis. Porém, cada atalho tem o seu preço e nem sempre estamos preparados para pegá-lo. O que eu vivi é a prova disso. Eu perdi muito mais do que eu ganhei e até hoje carrego o peso das consequências de um pacto que jamais deveria ter feito. Por isso, se há algo que posso deixar como lição, é que não importa o quão difícil seja a situação, pois sempre há um caminho melhor, que é o caminho do bem. A dor, por mais insuportável que pareça ser, é temporária, mas as escolhas que fazemos, especialmente as erradas, podem nos marcar para toda a nossa vida. Quando você estiver à beira de uma decisão que desafia sua moralidade, lembre-se bem, pois é nas adversidades que a nossa verdadeira força se revela. Não busque resposta nas trevas, pois o que as sombras oferecem nunca lhe trará a paz verdadeira. Mantenha-se firme no caminho da retidão, porque o bem, embora muitas vezes pareça lento e silencioso,
é o único que traz a luz duradoura. Siga sua vida com fé, com coragem e acredite que há sempre uma saída melhor, aquela que não exige a venda da sua alma. Hoje em dia, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Eu aceitei Jesus como o meu único salvador da minha vida. Eu estou em uma batalha constante, até mesmo para não me deixar cair novamente nas armadilhas do inimigo. O Deus que eu sigo é tão poderoso que fez de mim uma nova criatura. E Ele pode fazer o mesmo por você que está ouvindo esse meu testemunho. Meus amigos, esse é o meu relato. Muito obrigado a todos pela atenção. E tenham vocês uma ótima noite. O entregador e a criatura da BR. Olá, eu me chamo Rafael, eu tenho 36 anos de idade e esse relato aconteceu comigo no ano de 2019. É um caso até que recente. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Esse mesmo ano, em 2019, eu fiquei desempregado e como eu tenho família para sustentar, eu não podia ficar parado. Um dos meus amigos me disse que lá na lanchonete do Severino estava precisando de entregador e como já tinha moto, o emprego praticamente seria meu. Eu olhei para ele e agradeci. Rapidamente, eu fui até o Severino e me candidatei para a vaga de entregador. Como meu amigo disse, como eu tinha moto, logo fui aceito. Ele disse que eu poderia começar a trabalhar naquele mesmo dia. O meu horário era a partir das 19 horas até o amanhecer. O melhor era que a gasolina e a minha alimentação durante o trabalho eram por conta da lanchonete. Fora que o pagamento não era ruim assim. Enfim, foi uma oportunidade de ouro para quem estava desempregado. Eu fui em minha casa, contei para minha esposa e foi uma alegria que só. Tomei um banho e já jantei antes de ir. Mesmo a janta sendo por conta deles, eu não queria incomodar tanto. Quando cheguei na noite, Severino me contou que toda noite tem uma entrega perto da BR, um lugar bem afastado e sempre era bem tarde da noite. Eu não me incomodei. Aliás, seria só mais uma entrega. A noite começou e, graças a Deus, eu mal parava na lanchonete. Só pegava os lanches e ia entregar. Quando deu por volta da meia-noite, eu lanchei e fiquei esperando a tal entrega afastada. Pelo visto, lá na cozinha, eles estavam fazendo bastante comida. Eu fiquei até curioso. Para quem seria entregue tudo aquilo? Quando ficou pronto, a mochila de lanches estava até pesada. Então eu fui com bastante cuidado até a BR. Realmente era bem esquisito, só tinha mato e pouca iluminação. Quando eu cheguei, era uma casa bem grande. Lá eu descobri que ficavam os homens que trabalhavam em obras. Eles foram bem legais e me deram até uma gorjeta a mais. Quando eu fui voltando, eu senti como se algo estivesse me seguindo dentro dos matos. Confesso que naquele momento meu coração acelerou e o frio percorreu a minha espinha. Acelerei a moto e saí logo dali, entrando na zona urbana da cidade. Eu continuei com as entregas e só parei por volta das 4 horas da manhã. Severino disse que eu já poderia ir, já que o outro entregador chegaria mais cedo naquele dia. Para vocês entenderem melhor, aquela lanchonete era 24 horas, por isso eu trabalhava tanto. Voltei para casa totalmente exausto, tomei um banho e quando eu fui me deitar, me lembrei do ocorrido na BR. Decidi não contar para ninguém. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. No dia seguinte, acordei bem tarde, já na hora do almoço. Eu comi e fui ajudar a minha mulher nas tarefas de casa. Depois que terminei,
Faltavam poucas horas para eu ir trabalhar, cerca de 1h30. Tomei o meu banho e fui até a casa de um amigo esperar o tempo passar por lá. Esse meu amigo era até que estranho. Dizia ser médium e ver coisas. Resolvi contar para ele sobre o que eu havia sentido naquela BR. Ele me olhou e disse que com certeza era o diabo querendo buscar as almas. Eu não segurei a risada e caí na gargalhada. Respondi a ele dizendo que o diabo tem coisas muito mais importantes para se fazer do que ficar correndo atrás de um motoboy. Ele me olhou bem sério e disse para eu tomar cuidado quando fosse passar por lá. Agradeci o conselho e ficamos proseando até a hora de eu ir trabalhar. Quando chegou o horário, eu me despedi e fui para a lanchonete, chegando alguns minutos mais cedo. Infelizmente, essa noite estava um pouco parada. Acho que antes da meia-noite eu tinha feito somente umas 10 entregas, mas relevei. Aliás, era uma segunda-feira, já tinha dado meia-noite e eu peguei aquela entrega gigante que tinha toda a santa madrugada. Um pouco apreensivo, peguei a BR e fui até lá. Entrei e novamente ganhei gorjetas. Agradeci e fui embora, mas dessa vez nada aconteceu. E assim se passou cerca de um mês, sempre essa mesma rotina. Mas graças a Deus, foram poucas vezes que eu senti que eu estava sendo observado. Lembro do eclipse lunar do dia 21 de janeiro do ano de 2019. Então, foi nesse dia que ocorreu algo que eu nunca gostaria de ter passado em toda a minha vida. Eu só lembro da data por causa desse tal eclipse, onde todos estavam falando. Então, foi um dia muito marcante para mim. Cheguei no trabalho bem cedo. Eu já estava super íntimo do Severino. Éramos como se fôssemos parceiros. Enfim, brincadeiras à parte, naquele dia, eu não tive um minuto de descanso. Estava pegando comidas na lanchonete e entregando. Algumas davam gorjetas, outros mal me olhavam na cara. Enfim, vida de quem trabalha. Estava perto da meia-noite. Eu ainda tinha 2 entregas para fazer. Acho que seria o tempo que a cozinha terminava de fazer. Entreguei 2 simples torradas com suco em uma casa bem humilde. Quem veio atender foi uma senhora. Também aparentava ser humilde. Logo ela chamou seu neto, que eu acho que foi quem fez o pedido, já que ele estava com o celular na mão. O meu coração ficou pesado, pois eles estavam alegres com 2 simples torradas e um suco que a senhora deu para o neto. A senhora, mesmo sendo humilde, me deu R$ 2 de gorjeta e disse que não era muita coisa, mas que era de coração. Eu disse a ela que estava tudo bem, que já era mais do que o suficiente. Quando o vento soprou forte, aquela senhora me olhou e disse: "Meu filho, não pegue aquela estrada hoje." Eu fiquei em choque quando ela disse isso. Mas qual estrada eu não deveria pegar? Como ela tivesse lido os meus pensamentos, ela me olhou e disse: "Aquela BR, se for pegar, tome muito cuidado, pois eu sei que é trabalho. Tenha uma boa noite, filho." Depois dela praticamente jogar uma bomba no meu colo, ela entrou para dentro da sua casa e eu fiquei lá sem saber o que fazer. Pois como aquela senhora sabia que eu pegava a BR? Enfim, coisas que o mundo não explica. Voltei para a lanchonete e vi que eu teria que levar muita coisa. Organizei tudo na mochila e fui pilotando até entrar na tal BR. As palavras daquela senhora ecoavam pela minha cabeça, mas eu não tinha opção. Era o meu trabalho, ainda mais ali, onde eu ganhava uma boa gorjeta. O caminho foi tranquilo. A lua do eclipse estava iluminando toda a pista. Sem demora, logo cheguei na casa e entreguei o lanche. Dessa vez, eu ganhei uma boa gorjeta. Para falar a verdade, foi a melhor gorjeta que eu havia ganhado desde quando eu comecei a trabalhar ali. Agradeci e subi na moto todo feliz.
Eu estava pilotando bem devagar, até porque a pista estava com alguns buracos e eu não queria cair em um deles. Foi quando eu comecei a observar uma certa movimentação estranha no matagal ao meu redor. Eu até achei que fosse o vento, mas se realmente fosse o vento, estaria dos dois lados e não só de um. Curioso, eu diminuí mais ainda a velocidade e fiquei tentando ver o que era aquilo, mas eu não via nada, além dos movimentos dentro daquele matagal. Até que eu comecei a sentir um mau cheiro terrível de podre. Era como se algo ali estivesse batido as botas. Foi aí que eu comecei a ouvir pisadas bem fortes e uma respiração funda e cansada. Aumentei o farol da moto, mas eu estava focado no que havia à frente, não nos lados. Eu não sei o que deu na minha cabeça durante aquele percurso. Eu desliguei os faróis, tentando usar a luz da rua para clarear o ambiente. Quando os olhos se ajustaram, vi algo aterrorizante emergindo do mato. Aquilo não era um animal comum, nem uma criatura que eu já tivesse visto em relatos ou filmes. Era como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Seu corpo era alongado, coberto por uma pele esbranquiçada, como se fosse mal formada, meio derretida. Não haviam olhos visíveis, apenas duas cavidades vazias no rosto que exalavam um cheiro de carne podre. Sim, deu para notar um mau cheiro mesmo estando na moto. Agora o que parecia ser uma boca não estava onde deveria estar. Ela se estendia de uma lateral do rosto até o pescoço. Era cheia de dentes irregulares. Quando ela se abriu, um som de ranger e estalo tomou conta do ar. Aquilo era esquelético, mas ao mesmo tempo, suas articulações se moviam de uma maneira errada, como se os ossos estivessem quebrados e reposicionados. As pernas eram finas e longas demais, com os dedos alongados que terminavam em unhas deformadas. Eram grandes, por isso chamavam a atenção. Eu estava devagar e fiquei congelado, incapaz de reagir. As minhas mãos tremeram sobre o guidão da moto enquanto eu tentava processar o que via. Ligando os faróis com pressa, acelerei o máximo que pude, mas a estrada esburacada não deixava ir tão rápido quanto queria. Eu poderia até cair. O terror cresceu quando eu percebi pelo retrovisor que a criatura estava me seguindo. Mesmo com aquele corpo estranho e desajeitado, ela se movia com uma velocidade anormal, quase como se estivesse se arrastando e correndo ao mesmo tempo. O som do ranger vagaroso de suas articulações e o raspar de suas unhas no chão me fez sentir como se o próprio medo estivesse me perseguindo. A cidade surgia à frente. Em desespero, aumentei a velocidade, ignorando os buracos e desviando dos mais fundos. O suor escorria pelo meu rosto e o meu coração martelava tão forte que eu quase podia ouvi-lo mais alto do que o motor da minha moto. Finalmente, ao sair daquela BR maldita e entrar nas primeiras ruas iluminadas da cidade, o som dos passos da tal criatura cessou. Ela havia parado de me seguir, mas o medo ainda me dominava por completo. Passei por sinais vermelhos sem sequer notar. Quando eu cheguei na lanchonete, desci da moto com uma certa dificuldade, pois as minhas pernas estavam trêmulas. Entrei direto na cozinha e me joguei em uma cadeira. O chefe da cozinha me viu pálido e suado e rapidamente chamou seu Severino, que veio correndo e preocupado. "O que aconteceu, meu rapaz?" me perguntou ele com os olhos arregalados. Sem conseguir controlar minha respiração, eu contei tudo o que vi e terminei dizendo: "Aquilo só poderia ser o diabo." Severino me olhou por um momento, sério, e balançou a cabeça lentamente. "É, meu filho, o que você viu, tudo leva a crer que é o tal do carniçal, uma criatura antiga que se alimenta do medo dos vivos. O meu último motoboy chegou aqui jurando de pés juntos
que havia se deparado com essa criatura e logo em seguida pediu demissão. Para falar a verdade, eu não tinha acreditado nele. Achei que ele tinha arrumado um outro serviço e que tinha ficado sem jeito de falar a verdade. Mas agora eu acredito. Quando eu ouvi aquilo, meu sangue gelou. Saber que aquilo era real, algo que eu nunca poderia imaginar, me deixou assustado. Eu pedi ao Severino para me transferir para o turno da manhã. Ele disse que não poderia, mas prometeu que se eu tivesse que voltar para as áreas desertas, eu nunca mais iria sozinho. E eu concordei ainda trêmulo. Depois de um tempo, tive que retornar ao trabalho, mas a sensação de ser observado nunca mais me deixou. Então, pessoal, esse foi o meu relato. É algo bem recente comparado aos outros relatos que eu já ouvi aí no canal. Eu sempre escutava os mais velhos contando, mas eu não sabia se era verdade ou não. É muito comum na minha terra ter esses tipos de relato. Mas hoje em dia eu acredito piamente nas histórias em que minha avó me contava, o meu avô e todo o pessoal de antigamente. Pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. O terror no conjunto habitacional. Boa noite a todos no canal. O meu nome é Marli. O relato que eu irei compartilhar com vocês é bem curto, mas foi um relato que me deixou intrigado. Eu tenho uma amiga que contou que certa vez, quando fugiu de casa com um pé de calça, foi morar lá onde o vento faz a curva e conseguiram uma casa em um conjunto habitacional recém-construído lá pelas bandas de Ananindeua, no Pará. Ainda não haviam muros fazendo a separação das casas e os quintais eram abertos. O esposo logo conseguiu um emprego de motorista em uma linha de ônibus e fazia o Cristo, tendo que voltar pelas madrugadas. Então ela ia se deitar sozinha. Durante as suas solitárias horas noturnas, sentiu que rodeavam a casa. Mas o barulho era algo diferente de passos. Era como algo grande estivesse pulando ou se arrastando. Isso só parava quando o esposo chegava pelas altas horas, que embora ele fizesse uma ronda pelo terreno e nada de estranho encontrava. Corajosa como ela só, certa noite se preparou e esperou a tal coisa armada de um porrete. Em dado momento, a coisa começou a rodear a casa. Esperta, esperou o barulho passar por detrás da casa e ligeiramente abriu a porta dos fundos. Na mosca, foi a coisa mais bizonha que ela já viu na vida. Acocada bem na sua frente, uma mulher idosa metade virada no sapo nojento e muito grande. Foi um baque. O baque para ela foi tão grande que ela até esqueceu de usar o porrete e, como era religiosa, usou o porrete da oração. Levantou as mãos na direção do desconjuro e repreendeu no nome de Jesus. A sapa, que no caso é a velha, ou sei lá, as duas coisas, saiu pulando desembestada e foi se tocar no breu dos quintais. Quando o marido voltou do trabalho, ela contou todo o ocorrido e, pasme, ele confessou que a vira-sapo era a tia dele, que morava próximo a eles e tinha indicado aquele local para morarem. Mais do que depressa, enjoada com a situação, mal raiou o dia e a minha amiga e o esposo se mudaram de mala e cuia de lá e voltaram para o mesmo bairro de onde eles haviam fugido. Pessoal, isso aí aconteceu há muitos anos atrás. Esse é o meu relato. Eu sei que é curto, eu sei que muita gente não vai acreditar, mas uma coisa é certa. Uma coisa que todo mundo não sabe é que em lugares ermos, principalmente no lado do Amazonas, Pará, existem encantados
e quase ninguém fala disso. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.